Um tema preterido nas escolas que começa a se mostrar cada vez mais necessário nos dias de hoje é o da educação financeira. E para falar sobre o assunto, nós temos aqui no cenário econômico o superintendente da Comissão de Valores Imobiliários, José Alexandre Vasco. José Alexandre, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Obrigado. Nós estamos hoje exatamente no primeiro dia da Semana ENEF, que é a Semana de Educação Financeira. Aliás, é semaнаenef.gov.br se você quiser mais informações e inclusive participar de atividades. semaнаenef.gov.br, você vai ver aí na tela o endereço que você pode se inscrever em vários cursos. Mas falando sobre exatamente esses três fatos, poupança baixa, a razão pela qual pode ser por uma falta de cultura de poupar ou porque as pessoas neste momento não têm dinheiro para poupar. Mas nós temos um alto nível de endividamento e um crédito extremamente caro hoje no país. Agora chegou a hora da gente aprender um pouco mais sobre planejar a vida financeira, porque planejamos as famílias todas, as férias de final de ano de alguma maneira, planejamos talvez a compra da casa, planejamos a educação dos filhos, mas não planejamos ainda a vida financeira no longo prazo. O que falta para a gente avançar por esse aspecto? Olha, do fato o Brasil teve um histórico que, graças a Deus, foi superado nos anos mais recentes, de muitas dificuldades e crises financeiras que levaram a uma falta de uma cultura de poupança, de mercado na população. Há 10 anos atrás, os reguladores financeiros resolveram atacar essa questão antes mesmo de qualquer crise e começaram a trabalhar em conjunto, os reguladores e também com a sociedade, para lançar uma estratégia nacional de educação financeira que foi lançada em 2010. Essa semana é a quarta semana que coroa esse esforço conjunto, depois de 4 anos de iniciativas de educação financeira, em que todos estamos trabalhando juntos para oferecer gratuitamente para a população oportunidades de educação financeira. O último dado, os eventos ainda estão sendo cadastrados, mas hoje pela manhã nós já tínhamos mais de 3 mil eventos gratuitos em todo o país, oferecidos pelos membros do Comitê Nacional de Educação Financeira, mas também pelos seus parceiros. O momento é mais que oportuno. É claro que a educação financeira é sempre importante, ela deve começar o mais cedo possível, segundo a orientação da OCDE. E, felizmente, antes mesmo de momentos mais difíceis, o Brasil deu esse passo. Agora, apesar da crise, eu devo dizer que há uma oportunidade para chamar a atenção das pessoas para a oportunidade de aprimorar as suas finanças, aprimorar a gestão das suas finanças e planejar o futuro. Todos os reguladores financeiros em todo o mundo têm, nesse momento, várias preocupações quanto à questão da educação financeira, que, de uma forma geral, é baixa. No caso brasileiro, eu concordo que nós temos características específicas, entre elas o baixo grau de poupança doméstica. Havia uma discussão no passado que as pessoas poupavam pouco no Brasil porque a renda era baixa. Mas depois de 15 anos de crescimento, 14 anos de crescimento, com 40 milhões de pessoas saindo de situações de pobreza para um país de classe média, como você concluiu, esse aumento na poupança não se verificou. Ao contrário, a taxa de poupança doméstica diminuiu. Então isso revela que, de fato, não se trata apenas de ter dinheiro. Você pode ter e gastar de uma forma não adequada aos seus objetivos. E essa conscientização que a ANEF procura fazer no longo prazo. Porque, de alguma forma, é até razoável, e imagino que não seja tão complexo, dizer para um sujeito que faz determinado tipo de investimento como ele pode investir melhor, mais seguro. Porque o investidor procura duas coisas, seja um investidor de poupança, seja um investidor em renda variável, por exemplo, na Bolsa, ele procura duas coisas, segurança e retorno. É natural. Aliás, é até humano esperar que haja um bom retorno e que ele seja seguro, que ele não corra risco de perder aquele dinheiro. Mas voltando à realidade brasileira, o baixo nível de poupança, porque os momentos cíclicos de crise, queremos um dia superar esses momentos cíclicos, porque elas voltam, né? A gente tem momentos de melhora, aí a irresponsabilidade fiscal, sobretudo patrocinada pelo governo, a gente já viu isso, nós estamos sofrendo por causa disso, mas aí em algum momento baixa de novo a capacidade financeira da pessoa. O investimento passa a ser a última coisa. Dá para fazer educação financeira sem imaginar poupança maior, ou seja, só ela adequar as contas ao dia a dia dela para que não caia na malha da inadimplência, que é terrível, porque daí, evidentemente, vai se gastar uma fortuna imensa em juros, porque o crédito no Brasil é insano. O primeiro ponto é a pessoa entender aonde ela está. Ter de fato o controle das suas finanças e ser, como a gente inclusive fala nas escolas, que ele seja um protagonista da sua vida financeira. Quando você não tem controle da sua vida financeira, alguém tem.
é aquela instituição que eventualmente te ofereceu um produto que talvez não seja o mais adequado, ou ela não compreendeu exatamente, ou é um excesso de endividamento incompatível com as suas possibilidades. Então, as decisões inadequadas financeiras, elas geram um impacto muito grande, inclusive familiar, pessoal, mas também para o sistema. É por isso que esse tema é tão importante para os reguladores financeiros, a fim de que as pessoas individualmente tomem decisões mais adequadas. Entendo que o governo tem feito a sua parte, a regulação dos diferentes mercados, ela tem cada vez mais sido atenta à questão da adequação dos produtos e serviços ao perfil do consumidor de serviços financeiros. No âmbito do mercado de capitais, nós temos uma instrução específica que estabelece que as instituições devem oferecer produtos, recomendações, estratégias que sejam adequadas ao perfil do investidor, e isso tem sido possível melhorar a prestação de serviços e até a nossa avaliação de como esses serviços estão sendo prestados. Nós recebemos muitas consultas, dúvidas e mesmo reclamações, e ao longo dos últimos anos temos percebido que essa regulação tem feito algum efeito, mas também que as pessoas estão mais atentas. E um ponto que você mencionou que eu acho importante ressaltar é que as decisões de investimento ou uma decisão específica de um produto de investimento ou de seguro, ela é tomada naquele momento, a pessoa deve ter mais informações sobre aquele produto, se ele é compatível com os seus objetivos, com a sua situação financeira, enfim, até com o seu conhecimento. Mas algo que é mais difícil é o dia a dia, é você ter esse controle da sua vida financeira e, de fato, traçar uma trajetória bem sucedida de gestão de finanças pessoais. Começa pelo controle da vida financeira, então. Exatamente. Não há discussão sobre investimento se não tiver controle da vida financeira. A pessoa que não tem controle da sua vida financeira provavelmente terá muita dificuldade de fazer investimentos, se talvez faça até investimentos inadequados. Vasco, uma pergunta rapidamente sobre, até porque nós estamos aqui exatamente na Bolsa, não raro as pessoas se perguntam, porque a comparação sempre é feita que um americano investe mais em renda variável, em Bolsa, do que um brasileiro faz. E o investimento em Bolsa, de alguma forma, gera recursos para a empresa continuar investindo e fazer a economia gerar. Isso é muito claro, essa é a lógica de uma Bolsa de Valores. A CVM é justamente a entidade que regula esse mercado, porque é um mercado muito difícil de ser compreendido pelo investidor comum. Esse investidor, falando só do aspecto da segurança, a rentabilidade ele vai cuidar depois para saber se vale ou não vale a pena. A segurança hoje de quem investe em renda variável, ou seja, em ações de empresas, hoje no Brasil, é coisa de gente grande, ou seja, ele pode confiar nisso? O Brasil tem um dos sistemas mais sólidos de infraestrutura de mercado de capitais do mundo. A nossa regulação é adequada, ela é elogiada pelos organismos internacionais e nós passamos de forma permanente por verificações pelo Banco Mundial, pelo FMI. Então, no que diz respeito à estrutura, às estruturas de negociação, de custódia de valores imobiliários, essa estrutura está muito bem colocada. Erros acontecem, inadequações acontecem, a CVM tem a capacidade de atuar para corrigir e, se for o caso, punir. O risco que a gente não protege é o risco de perdas que decorrem das próprias oscilações de mercado, porque esse é um mercado de risco. Evidentemente, as pessoas devem conhecer muito bem quais são os seus objetivos de investimento, quais são a sua capacidade, a sua real situação financeira, por isso é importante ter o controle. Eu vou precisar desse recurso daqui a algum tempo, enfim, eu tenho de fato essa capacidade de fazer investimento, esse perfil, esse produto eu consigo entender. Aliás, uma das questões que a gente recomenda é que antes de investir, ou qualquer produto financeiro, você deve tentar explicar para alguém se aquele produto, aquele serviço, aquela estratégia. Se você não conseguiu explicar, talvez você tenha que obter mais informações, porque talvez você não tenha um perfil adequado para investir ou colocar seus recursos naquele produto. Vasco, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Muito obrigado.